Meu amigo Bandeira, como é que tá a situação? O que a gente tem para falar do Botafogo hoje? Botafogo, coisas boas. O time praticamente completo, treinando bem lá em Santa Bárbara, na Califórnia. Botafogo viaja sábado para Seattle para disputar o jogo no domingo contra o Seattle, horário de Brasília, 23 horas. Ontem chegou o Joaquim Correa e o Savarino estava sendo esperado hoje. Já estava nos Estados Unidos, ele jogou pela Venezuela na data FIFA e agora se apresentando ao Botafogo. E o técnico Renato Paiva, ele tem muitos jogadores voltando do DM. Ontem eu pude ver no YouTube boa parte de um treinamento do Botafogo, treinamento de 1 contra 1. Então o zagueiro Bastos, que estava no DM havia muito tempo, recuperado, treinando, o próprio zagueiro Barbosa também, e outros jogadores, e com todos os reforços no time do Botafogo. O Papa até falou do Jorginho passando no corredor, hoje também, o Montoro, o Arthur Cabral e os outros reforços do Fogão, o Joaquim Correa, passando também naquele corredor, apanhando um pouquinho da galera, mas pouquinho mesmo, aliviaram bem, porque tá chegando o jogo, não dá para bater forte nos atletas que estão chegando aí pro Mundial. E o técnico Renato Paiva, com as voltas de jogadores que estavam no DM e também com as contratações, ele tem ótimas opções para trabalhar essa equipe do Botafogo, visando a estreia contra o Seattle. Aqui nós estávamos falando sobre tier list, sobre possível posicionamento ou classificação. O Botafogo tem que vencer o primeiro jogo, porque eu já vou deixar claro aqui, contra o Seattle, agora que se aproximou a competição, que eu comecei a estudar mais profundamente o adversário norte-americano, o Botafogo é favorito. Contra o Seattle, o Botafogo é favorito. Teve até uma entrevista interessante do treinador da equipe da MLS, dizendo que se o Seattle fizer um gol na competição, já vai ser para comemorar muito. E isso é ele se colocando, claro, numa posição de azarão no Mundial. Então o Botafogo é favorito, só que tem que mostrar em campo. E esse jogo é muito importante para qualquer outra pretensão do Glorioso na competição. Então o técnico Renato Paiva hoje tem uma ótima linha de defesa à disposição. Tem o John titular, tem o Vitinho para a direita, todos os zagueiros disponíveis. O Bastos, eu não sei ainda como está em termos de preparo físico, mas voltou a treinar e treinar forte, estava dividindo bola já no treinamento de ontem. Então ele tem o Bastos, o Jair, que pode ser negociado, mas ainda está no Botafogo. Tem o Barbosa, o David Ricardo, o Pantaleão, que já chegou. O Botafogo foi muito bem na janela, também por antecipar. O Botafogo ainda não perdeu atletas e já trouxe outros. Então, na Copa do Mundo, o Arthur Cabral ainda pode jogar com o Igor Jesus, que não foi embora já tenha assinado o contrato com o Nottingham Forest. O Bastos pode jogar, mas o Jair está disponível. O Cuiabano está com o grupo tranquilamente, enquanto o Botafogo tem o Alex Telles e acabou de recuperar também o Marçal, que já está treinando. Tem 3 laterais para a esquerda. O Botafogo tem várias opções boas para a zona ofensiva. O Joaquim, o Montoro, o Arthur Cabral, o Igor Jesus, Maestriani e outros aqui, Savarino, que eu falei agora há pouco. Então, o Botafogo num momento muito bom. Teve até uma matéria num grande veículo hoje, dizendo que os jogadores estão aproveitando para melhorar ainda mais os laços. Aquele esquema de família Botafogo está ficando ainda mais forte lá em Santa Bárbara, onde o time se prepara. Estão com esse ambiente Mas tem familiar. que ter bola, esse negócio só não, então, família não ganha jogo não. Estão treinando forte para isso, claro. É como eu disse, é favorito contra o Seattle e depois tem que se virar contra o PSG e Atlético de Madrid. É muito favorito, né? É muito favorito, né, cara? É obrigação do Botafogo vencer, né? Concordo. O Seattle Sounders é sexto colocado da Conferência Oeste, se eu não estou enganado, né? Assim, é um time... A gente viu alguns jogadores até vindo para o Brasil, vindos da Major League Soccer, mas é um ou outro jogador que você pega ali dos times que estão em mais destaque, né? Não é o caso do Seattle Sounders. Tem o João Paulo, velho, conheci o torcedor do Botafogo, jogou no Santa Cruz, bom jogador, mas é um jogador já de 34 anos, teve fratura, se eu não me engano, na época do Botafogo, ficou um tempo sem jogar, acho que até no jogo contra o Vasco, se eu não estou enganado. Foi o Rildo? O Rildo, isso, uma chegada do Rildo, por si, feia até no Clássico. Mas, assim, é obrigação. Ainda mais por ser o primeiro jogo, né? Acho que a partir dali o Botafogo vai começar a ter uma noção de onde dá para ir, ganha confiança também. É o jogo para o Botafogo ganhar confiança. Isso. Acho que é isso. É o jogo para o Botafogo mostrar, ó, beleza, ó, América do Sul, se a gente tiver abaixo, é da Europa. Você vai, marca o seu território ali. Agora, beleza, tem 2 pedreiras pela frente. Azar do sorteio que pegou, né? Do chaveamento que pegou. Mas aí você faz o seu papel. Acho que o Botafogo... Esse jogo é o jogo do Botafogo. E aí depois, claro, você vai tentar ali, vai entrar com um azarão contra 2 times mais fortes, 2 times com investimento bem maior, e aí você vai tentar ali beliscar
aquele pontinho aqui, um empatezinho aqui para segurar e de repente conseguir avançar como segundo ainda. Eu estava olhando aqui as classificações, as colocações dos times americanos, né? O Inter Miami, o time do Messi que está na Copa do Mundo de Clubes, ele é o terceiro colocado na Conferência Leste. O Los Angeles, que está no grupo do Flamengo, ele naturalmente está na Conferência Oeste. E ele está em qual colocação aqui? Quinto. Em quinto lugar. Na frente do Seattle. Uma colocação à frente do Seattle Sounders, que é o adversário do Botafogo. Então, o adversário do Flamengo é o quinto da Conferência Oeste. Lá tem dois grupões, né? Tem 2 campeonatos paralelos da Costa Oeste e da Costa Leste. E o Seattle Sounders é o sexto colocado dessa Conferência Oeste. Ou seja, ele estaria entre os 12 principais dos Estados Unidos, você considerar os 6 primeiros da Conferência Leste e os 6 primeiros da Oeste. Concordo com o Garone, acho que o Botafogo, apesar dos pesares, apesar de ser um jogo em Seattle, apesar de, pelo que consta, ser uma das torcidas mais empolgadas dos Estados Unidos, a torcida nos Estados Unidos de soccer não é muito empolgada não, tá? Mas das pouco empolgadas deve ser uma das mais empolgadas, pelo menos. E eles são comportados, não tem a pressão que tem aqui da cultura do futebol brasileiro, da torcida brasileira, torcida argentina, torcida europeia. Eles têm uma cultura de torcer um pouco diferente, embora tenha muito latino, muito chicano lá torcendo para os times norte-americanos. Mas eu acho que a pressão é muito menor. Mas só para completar, eu também acho que o Botafogo é favorito e para mim, se enquadra naquela situação que eu falei do Fluminense. O Fluminense pode ser decepção? Pode. Se ele cair na primeira fase. Se cair na primeira fase é decepção. O Botafogo não tem essa mesma responsabilidade, mas contra o primeiro adversário, contra o Seattle Sounders, eu acho que o Botafogo aí sim tem essa responsabilidade. Para mim, o campeão da América, campeão brasileiro, mesmo jogando em Seattle, ele não pode perder para o Seattle Sounders. Pode acontecer? Pode, não seria o fim do mundo, não seria. Mas seria uma decepção para mim. Fala, Bruna. Concordo também, acho que tem essa obrigação. E seria para começar mesmo bem, né? Para você, quem sabe, é até importante ser o primeiro jogo, né? Porque você já dá esse pontapé inicial contra o adversário mais fraco. E aí depois, quem sabe, na última rodada você não consegue um empatezinho, né? Você monta uma estratégia para enfrentar o Atlético de Madrid. O PSG realmente acredito que não tenha jeito, né? Mas o Atlético de Madrid vai que, né? Futebol é futebol. Então acho que tem essa obrigação. Concordo que o Botafogo não tem obrigação nenhuma de passar, nem perto, não seria decepção, não seria nada, mas tem que fazer valer contra o adversário mais fraco do grupo, que é a MLS, a gente sabe que é um nível muito abaixo. Inclusive, eu tô até curiosa para ver o Inter Miami do Messi nessa competição, porque uma coisa é enfrentar lá os times da MLS e tal, outra coisa é enfrentar times mais fortes, né, nessa competição agora, né, nesse novo formato de Mundial. Então, acho que é obrigação ganhar do Seattle Sounders mesmo. E assim, os principais times dos Estados Unidos, normalmente eles têm destaques sul-americanos, né? Eles vêm muito no Brasil, Argentina, Uruguai, pegar jogadores. Não é o caso do Seattle. O Seattle tem pouquíssimos jogadores sul-americanos. Tem o De La Vega, que é um jogador que era do Lanús, tem o João Paulo, que é brasileiro. E eu acho que para meio que por aí, sabe? É um time realmente muito norte-americano ainda. Então, acho que é onde você consegue sobrar ali de uma certa maneira. E é um jogo para o Botafogo tentar fazer saldo. Sim. Porque se o Botafogo sonha em passar de fase, possivelmente ali, obviamente, competindo pelo segundo lugar, muito provavelmente. Então pode ser definido, inclusive, em saldo de gols. É um jogo para tentar fazer saldo. João Paulo que jogou no Botafogo, Jogou no Botafogo, sim. É banco lá, ele fez um pênalti no último jogo agora. Eles têm o meia central, que é o Rusnak, né? Jogou no Manchester City, eslovaco. Ele é bom jogador também, aproxima muito, acerta muitos passes ali na zona ofensiva. É o destaque junto com o De La Vega, que eu diria assim, que o Botafogo tem que ter muito cuidado.